Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, a igreja, na sua metodologia, que nós chamamos de liturgia, no desenvolvimento do ano, a igreja vai nos levando a refletir coisas essenciais para a nossa vida. E todos os anos, a igreja tem, eu digo, duas campanhas que chamamos de tempos fortes. Não é que agora esse tempo é para ir, não. São dois momentos importantes que a igreja repete para que nós não possamos esquecer. Por isso, todos os anos a igreja faz uma campanha na Quaresma, falando que devemos nos penitenciar, pedir perdão, nos confessar. E todo ano a igreja faz uma campanha, que chamamos de tempo, onde ela vem nos chamar a atenção para nos preparar e preparar os caminhos de Deus, porque Ele há de voltar. É tempo do Natal. Tempo do Natal é todo o tempo. Tempo da Páscoa é todo o tempo. Coloque na sua cabeça: eu como ser humano, como cristão, eu tenho que estar com a minha vida em dia com Deus e ao mesmo tempo tenho que estar preparando por aquilo que há de vir. E nesse tempo, dessa campanha que a igreja faz no final do ano, é para justamente nos mostrar uma certeza de que Deus, Cristo, há de voltar. Por isso a palavra de hoje que nos chama a atenção é a atitude de preparar. Nós somos chamados a preparar os caminhos do Senhor, assim como João Batista, Maria, José prepararam os caminhos da vinda de Cristo. Quem foi João Batista e o que é ser João Batista hoje? João vivia uma vida de profunda radicalidade, muita radicalidade. Pouca vestimenta, pouca comida, muito jejum, muita oração. Vivia no deserto, era um homem muito pio. E ele então tem o papel de preparar os caminhos das pessoas para poder aceitar o Cristo, o Messias. E a profecia que existia, que o próprio Marcos aqui cita, é de Isaías. Ele diz que há uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada, nivelem todos os vales, rebaixem todos os montes e colinas, endireitem o que é reto. Essa era a profecia.
E Isaías cumpriu, ele nivelou os vales e as montanhas, de modo figurado, gente. João Batista não saía acabando com as montanhas. A montanha da nossa existência é quando eu vou estudando, aprendendo, eu me acho, eu cresço, eu me coloco no topo, no alto. O orgulho, a prepotência, o conhecimento, as vaidades da vida, a pessoa vai se achando, ela vai se colocando no topo, ela não precisa de nada e de ninguém. Então, João Batista vai abaixando. Oi, se converta, filho, você não é nada. Ei, larga o seu pecado. Ei, você está em adultério, filho, muda. E assim ele ia convertendo e falando, e olha que interessante, diz o Evangelho, que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. João tinha um carisma de atração, as pessoas iam para poder ouvir João Batista. E ele ali na sua pregação fazia que muitos se convertessem. E o sinal de conversão, de aceitação, era se batizando, passando na água do Jordão. E olha que interessante, João vivia no deserto, e deserto tinha um rio, e João batizava no Jordão. Para o povo judeu, deserto é o tempo que eles ficaram no deserto, 40 anos, 40 anos para a libertação, para chegar à terra prometida. E eles passaram pelo Rio Jordão, chegaram ao Rio Jordão. Então João é a figura que vem tirá-los do deserto do pecado, levá-los para uma nova terra. Que ele vai dizer, não sou eu que vou levar vocês, mas virá um depois de mim, que vai então levar e batizá-los com o Espírito Santo. João então preparou o coração das pessoas para que pudessem aceitar o Cristo. Hoje, somos nós chamados a sermos Joãos, onde nós estivermos, para preparar o caminho de Deus. Por quê? Porque Ele há de voltar. E eu vou dizer que para mim hoje a liturgia, a leitura principal, o cerne, é a segunda leitura. É a carta de São Pedro, que eu vou me ater um pouco a ela aqui com vocês. Olha o que São Pedro diz. Uma coisa vocês não podem desconhecer, pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que ele está dizendo isto? Que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o anjo diz, não fique olhando para cima, Ele há de voltar. O mesmo Deus está vendo subir, Ele há de voltar em glória. E começou-se a acreditar na igreja primitiva que Jesus voltaria logo. Passou-se 10 anos, passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, 30 e nada. O povo começou a talvez não acreditar mais na promessa de que ele voltaria. É fato que alguns, inclusive, até mesmo nem trabalhavam mais, porque achava que viria iminentemente, não vou trabalhar, porque ele vai voltar e acabar com tudo. São Pedro vai escrever, gente, não é assim. Ele há de voltar, mas o tempo dele é diferente do nosso. E se ele está demorando, continua aqui, o Senhor não tarda para cumprir sua promessa, como pensam alguns achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Deus está demorando em retornar
porque Ele está esperando que a humanidade se converta, mude, aceite sua palavra. Só que de uma hora para outra, tudo isso há de mudar. Continua. Só que o Senhor virá num dia como um ladrão. Gente, a igreja tem 2000 anos repetindo isto. Se por acaso nós formos a geração que iremos contemplar a segunda vinda de Cristo, preste atenção. Eu acredito nos sinais dos tempos e que nós estamos vivendo já alguns sinais dos tempos. Sinais que já se repetiram na história pregressa e não efetivaram a vinda de Cristo. Pode ser que o que vivemos hoje seja mais um desses sinais que não aconteça a vinda de Cristo. Mas pode ser que nós vivemos tempos em que bem provável possamos contemplar a vinda do Salvador. E vai acontecer como? De uma hora para outra. A Covid foi para nós um estalo. Viu que o mundo mudou em muito pouco tempo, rápido. E nós voltamos à normalidade. Preste atenção, de uma hora para outra, o mundo vai parar. Como um ladrão ele vai chegar. Diz aqui São Pedro, os céus acabarão com um barulho espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão. A terra será consumida com tudo o que nela se fez. Tudo que foi feito na terra. Tudo aquilo é do homem, do reino do homem, será destruído. Podemos talvez não pegar literalmente esse texto e talvez interpretar de outra maneira, alegórica, dizendo que no reino de Deus devemos queimar, na verdade não talvez queimar fisicamente, mas queimar por dentro. Por outro lado, para que o reino de Deus aconteça, não é possível que o reino do homem esteja junto. Ou é um ou outro. Hoje nós vivemos no reino dos homens, buscando colocar o reino de Deus. Só que o homem, a humanidade, a sociedade não está querendo ouvir. E em vez de nós nos convertermos, parece que quanto mais o tempo passa, mais a humanidade está caminhando para um buraco e se perdendo. O Senhor virá de uma hora para outra. Por isso nós temos que preparar a vinda do Salvador. Continua São Pedro. Se desse modo tudo vai se desintegrar. Olha o verbo, gente. Se tudo vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Gente, vai tudo acabar, desintegrar. Se eu tenho essa certeza, então, e eu tenho essa fé, sei que Ele vai vir. A igreja está há 2000 anos falando isto. Qual o meu papel? Eu tenho que me empenhar para quê? Para ter uma vida santa e piedosa. O que é vida santa? Santa, santo, em hebraico, kadosh. A gente diz na missa, daqui a pouco o padre vai dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Não é isso? Se for traduzir para o português, separado, separado, separado.
Senhor Deus do universo. Separado de quê? Deus é separado do mal. Deus nos santifica, nos separa, nos tira daquilo que nos aprisiona. Uma pessoa santa é uma pessoa desapegada, separada. E quanto mais eu estou misturado, ou posso, com o passar do tempo, estar apegado. Por isso que o vício é pecado, porque o vício me aprisiona. E certos prazeres, instintos, têm poder de aprisionamento. É gostoso, é bom, cuidado, porque quando você menos percebe, você está preso, dependendo daquilo, vivendo para isto. E o santo não é aquele que não tem prazer, o santo é aquele que sabe separar as coisas. E eu me empenho, vou me empenhando para me separar. Só que tem dia que a gente se mistura, joga de cara. Aí pede perdão, oh Deus, dá-me perdão, me perdoa, Senhor, errei de novo. Tem dia que dá 3, 4 passos para trás, depois dá um para frente. Mas eu tenho que me empenhar. É verdade que a salvação é de Deus, a graça vem dele. Mas eu tenho que fazer por onde? Mesmo que eu saiba que eu sempre irei pecar, mas eu não posso me conformar com o pecado. Eu tenho que buscar em Deus uma força, uma luta, me empenhar para quê? Para me separar. Eu tenho que me santificar. E se eu tenho essa atitude santa e piedosa, se tudo isso vai se desintegrar, então este deve ser o nosso esforço. Enquanto esperais a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. No final dos tempos, o fogo vai tomar conta de tudo, mas não o fogo do Espírito, não o fogo de Deus. E aí diz São Pedro, o que nós esperamos de acordo com a promessa são o quê? Novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Meus irmãos, nós conhecemos isso aqui, é bom viver ou não é bom viver? Por mais que seja difícil, ninguém quer morrer aqui, gente. Ninguém quer morrer aqui. É bom viver. Mas se aqui na terra, que há morte, sofrimento, fome, é bom ficar, o que não deve ser um novo céu, uma nova terra, onde não tem fome, não tem morte e não tem dor? Eu quero me esforçar, me empenhar para entrar lá. Embora não é fruto do meu esforço, é graça de Deus, mas eu tenho que fazer por onde? Para que eu possa um dia estar na eternidade. O diabo quer nos convencer de que ele não existe, que não tem inferno, que a vida é aqui desta terra. Coitados de quem acredita nisso, porque um dia, mesmo que ele esteja demorando em retornar, acredite, ele há de voltar. Por isso compete a nós agora a nos preparar e preparar as pessoas que estão ao meu redor. Faça alguma coisa, criatura. Se você gosta de alguém, se você ama alguém, comece a preparar a alma dessa pessoa. Comece a preparar onde você estiver, a oportunidade, comece a preparar. Porque a gente não sabe qual vai ser a hora da minha ida para ele ou da vinda dele, porque será de repente, de uma hora para outra. E quando isso acontecer, não reze, ai, Deus me abandonou. Não, ele avisou. Ele avisou.
Se por acaso a morte entra na família de uma hora para outra, alguém saiu de manhã e por acaso não voltou, porque foi um acidente ou outro, não culpe a Deus, porque Ele falou, porque de uma hora para outra poderemos todos ser modificados. Por isso, pela pessoa que vive apegada, agarrada, presa, ela sofre muito. O exercício da vida é tentar, e a arte da vida é tentar cada vez mais desprender de tudo e de todos. Sim, devemos amar uns aos outros, o amor que nos planifica, mas acima de tudo e de todos, meu amor é a Deus. Se me tirar meu pai, minha mãe, irmão, filho, esposa, esposo, sim, vai sofrer, doer, mas minha vida vai continuar, porque eu amo acima de tudo a Ele. E quanto mais eu vou me desprendendo das coisas, mais livre eu vou ficando. E mais na eternidade pertencendo. Mas quanto mais eu me entrego aos meus instintos, meus desejos, vou crescendo, vai entrando na juventude, vai entrando na vida adulta, e quero viver uma vida, vive só uma vez, vamos curtir tudo que tem que curtir. Vai, desgrama. Vai curtir tudo que tem que curtir. Vai ver onde vai parar. Na porta do inferno. Vai ser difícil entrar. Por isso a arte da vida é tentar nos preparar para a eternidade. Deus nos colocou aqui de passagem para que possamos voltar à eternidade. Por causa de um início lá que pecaram, desobedeceram, nós herdamos o pecado original. Nós estamos pagando culpa dos outros lá que fizeram lá atrás. E agora eu tenho que fazer por onde para poder voltar para aquele lugar que não devia ter saído. Não devia ter saído do céu. Mas o dito cujo Adão e Eva lá pecaram, desobedeceram, nós pagamos tudo isso. E agora eles têm que voltar para lá. Só que para voltar para lá, eu tenho que aprender a viver uma vida desprendida. Só que os prazeres da vida são tão gostosos, sedutores. Te seduz, de repente você está preso, engolido, e vai querer sair. Como é difícil. Ei, conserta a tua vida. Para finalizar, se você morresse hoje, será que você ia para o céu? Sim ou não? Vai, coitado. Será que você vai para o céu? Você está pronto para poder partir? Está pronto? Foi agora há pouquinho, na missa 5 horas. Agora, pouquinho. Quando eu estava falando, meio da homilia, estava falando assim, cuidado. De repente, um barulho, caiu uma pedra em cima do telhado. Eu falei, pronto, vai ser agora, vamos ser arrebatados todo mundo. Na hora, foi exatamente. Quanto tempo você não se confessa? Ah, não confessa com o padre, não. Olha a montanha do orgulho. Olha a montanha da prepotência. Ah, mas o padre vai saber o meu pecado. E daí? Olha a prepotência. Trata de converter. Depois não fala que eu não falei. É batizado? Não é não? Dá um jeito, filho. Se batizar está difícil, se não é batizado, a porta é mais estreita ainda. Fez crisma? Não é crismado, não? Ih, meu filho. Vai aumentando sua lista, porque o negócio está feio, tá? Se nem crismado você é, então você dá um jeito, tá? Se morrer hoje, é um pontinho mais difícil para poder tentar conseguir entrar no céu. Por isso, se empenhe. Faça por onde. Mesmo que ele esteja demorando, é por amor. E para finalizar, tenha medo não. Pode ser um pouco tenebroso o que acabei de dizer, tenha medo não. Se você está em Deus, pode ficar tranquilo, Ele vai cuidar de você. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.